a gente tem um potencial extraordinário. E as pessoas que estão olhando de fora olham isso tudo e dizem, pô, esse país aqui não tem como dar errado. Mas aí o que acontece? Você olha para o Brasil e o Brasil é mestre em dar tiro no pé, né? A gente tem uma arma assim apontada para o pé assim e disparando o tempo todo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lisboa Connection, seu link entre Brasil e Europa. Construir consensos e promover o comércio justo. É isso que defende Roberto Azevedo, nosso entrevistado de hoje, um dos brasileiros mais respeitados na diplomacia internacional. Ele é nascido em Salvador, esse Jorge Amado que está aqui pequenininho é de certa maneira uma homenagem a ele também e às minhas raízes. Começou sua carreira no Itamaraty em 1984. E se destacou como especialista em comércio internacional. Em 2013, o Azevedo se tornou o primeiro latino-americano a liderar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ocupou o cargo até 2020 e enfrentou os desafios do período com um equilíbrio, capacidade de articulação e um forte compromisso com o diálogo, que são parâmetros, são qualidades de quem tem que negociar. Ele saiu da OMC para assumir a vice-presidência executiva global da PepsiCo, com foco em sustentabilidade corporativa. Hoje o Azevedo atua na gestão de fundos focados em investimentos que facilitam a transição do Brasil e do mundo para a economia verde. E mais recentemente se tornou presidente global de operações da Ambipar. Roberto, é uma honra te receber aqui no Lisboa Connection. Obrigado por poder conversar com a gente. É um prazer enorme estar com vocês, fico muito contente de estar começando essa parceria aí de discussões e debates. E eu quero apresentar também a nossa gloriosa bancada virtual que faz essa entrevista comigo. Primeiro, sempre aqui comigo, o também apresentador do Lisboa Connection, o economista Paulo Dallanora Macedo. Bem-vindo, Paulo, diretamente de Lisboa. Bom, obrigado, Guilherme. Estou aqui fazendo a nossa ponte Brasil-Lisboa, né? Muito bom. E para essa conversa a gente convidou uma jornalista que eu admiro muitíssimo há muitos anos, uma longa trajetória na cobertura de economia. A gente trabalhou junto no jornal o Globo e eu sou um admirador da carreira dela. Ela também é fundadora das empresas Bebop e Bizme. Obrigado por estar aqui com a gente, Gabriela Valente. Obrigada eu pelo convite. É um prazer. Pessoal, a primeira temporada do Lisboa Connection é um oferecimento da Embraer. Esse é o primeiro programa virtual dessa temporada, que ainda vai trazer conversas gravadas em diferentes cidades da Europa e também gravadas virtualmente como essa. Então, se você ainda não se inscreveu no canal Amado Mundo no YouTube, aproveita, faz isso agora e lembra de ativar as notificações. Roberto, queria lembrar que você esteve à frente do governo, você esteve à frente da OMC durante o primeiro governo do Donald Trump, que também impôs tarifas, né? Já havia essa discussão ali. Foi um período de muitas críticas dele à organização, principalmente em relação a uma suposta injustiça de que os Estados Unidos seriam vítimas. Como é que você lidou com essa tensão naquele período? Não foi fácil, né? As críticas vinham dos Estados Unidos num primeiro momento de uma maneira muito vaga até, né? Então era difícil para mim entender exatamente qual era o problema, né, para eles, até porque o Trump, lembremos-nos, né, que era o primeiro mandato dele, ele era desconhecido, na verdade, né, a ideologia comercial, política, econômica dele ainda era um mistério para a maior parte dos analistas, para mim com certeza. Uma coisa é você dizer coisas durante a campanha, outra coisa é você implementar um programa de governo. E a gente não sabia como que, uma vez empossado, ele ia dar seguimento às ideias que ele tinha postulado como candidato. Então, foi muito difícil, num primeiro momento, entender o que estava acontecendo, né? Os republicanos sempre foram a favor do comércio mais livre, de tarifas baixas, intervenção menor do Estado, coisas do tipo, e as mensagens dele vinham um pouco
misturadas, né? Às vezes iam num sentido, às vezes iam para o outro sentido. Então, num primeiro momento, eu adotei uma postura até mais de escuta, para poder entender melhor o que eles estavam querendo. Porque, claro, na posição em que eu estava, eu era diretor-geral de 160 países, não era de um nem de dois. E a minha prioridade era preservar o sistema. E, evidentemente, nós estávamos diante de um elemento novo, de um fator novo, que poderia não apenas desestabilizar o sistema, podia colocar em xeque o sistema como um todo, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Mas naquela época ainda não era assim. Então eu procurei desenvolver uma boa relação, inclusive, com o STR, o Bob Lighthizer, com quem eu travei uma excelente relação, pelo menos no nível pessoal, foi muito boa. Conversamos bastante sobre o que era a OMC, o que fazia. Mesmo da parte dele tinha um certo desconhecimento, curioso, né? Mas mesmo da parte dele tinha um certo desconhecimento. Logo no começo do governo eu marquei uma conversa com ele, fui a Washington e levei algumas pessoas da minha equipe, ele colocou algumas pessoas da equipe dele, e foi muito interessante, viu, Guilherme, essa conversa, porque nós tínhamos combinado, eu pedi para ele o seguinte, olha aqui, antes da nossa equipe, de nós nos reunirmos com as nossas equipes, né, e conversarmos todos, eu quero ter 10 minutos com você a sós. E até no final ele falou assim, a gente precisa continuar essa conversa, vamos nos falar de novo. A gente já está em Paris pouco tempo depois para uma reunião da OCDE. E foi muito interessante, porque no final da conversa ele disse, olha, entendi o que você falou. Em inglês ele falou, né, I'm on board, né, como quem diz, eu estou de acordo. Porque o que eu propus a ele foi, olha, não adianta você destruir o sistema. Não vai te ajudar, não vai ajudar ninguém vocês simplesmente derreterem o sistema. Vamos encontrar uma maneira de fazer com que o sistema seja repensado, né? Evolua de uma forma ou de outra, não sei o quê. E fui trocando ideias com ele, explicando coisas e tal. É uma conversa que, evidentemente, eu não posso repetir aqui, mas foi muito boa. E a partir, já no começo dessa relação, houve uma certa, eu não diria que empatia, mas havia uma certa confiança dos dois lados, porque efetivamente nunca, nada do que eu falei para ele, que eu pedi reserva, ele vazou, nunca aconteceu, e vice-versa. Sempre que ele me pediu alguma coisa, eu honrei, ipsis literis, tudo que ele me pediu. E aquela coisa, ele falava para mim, olha, tudo bem, entendi e tal, estamos de acordo, mas eu vou ter que dar umas pancadas em você aí na imprensa, não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, não, tá tranquilo, pode bater à vontade, você sabe que eu vou dar canelada de volta. Ele falou, não, tudo bem, você pode dar canelada à vontade, não tem problema nenhum, estamos entendidos, então tá bem. E assim ficou, e foi uma relação muito boa nesse aspecto. Agora, a agenda deles era uma agenda muito difícil, né? Então, faz parte dessa conversa que nós estamos tendo hoje. Aproveitando esse gancho, Roberto, para a nossa audiência aqui, explica um pouco, assim, resumidamente, do que é a OMC, que as pessoas talvez não tenham conhecimento, o que é esse grande organismo, o que é que acontece lá e por que ele é tão importante e é importante para os países. De uma maneira bem resumida, a OMC ela sucedeu o GATT. Né? O GATT foi uma instituição que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, junto com o Banco Mundial e o FMI. Eram consideradas as 3 instituições de Bretton Woods, da reunião de Bretton Woods, onde essas 3 instituições foram criadas. E ela regulava as relações comerciais entre os países, sobretudo com 2 coisas importantes. Ela limitava a tarifa que você podia cobrar, quer dizer, havia um acordo entre os países sobre uma tarifa máxima que ele podia cobrar, linha a linha tarifária, né, produto a produto, e também tinha um princípio fundamental, que é o princípio que a gente chama lá, né, da nação mais favorecida. O que isso significa? A tarifa que eu cobrar de um membro, de um outro parceiro comercial, eu tenho que cobrar de todos os outros. Eu não posso diferenciar a tarifa de um para outro, que está colocado em xeque hoje, né? Então, foi criado esse sistema, ele gerou várias rodadas de negociações comerciais entre os membros, eram 23 no começo, o Brasil é um membro fundador do GATT, e em 1995, na rodada chamada Rodada Uruguai, aí criou-se a OMC. A OMC, o que ela inovou?
Ela inovou porque ela trouxe para dentro do sistema áreas que não estavam dentro das regras comerciais, que foram essencialmente serviços, propriedade intelectual e agricultura. Essas 3 áreas foram incorporadas ao sistema. Foi uma grande novidade. E a outra grande novidade foi o sistema de solução de controvérsias, né? As arbitragens, né, que existiam nas disputas comerciais, que antes eram voluntárias, basicamente. Se um país não quisesse participar da arbitragem, um reclama, você diz, mas eu não quero arbitragem não, estou fora. Não acontecia nada. Com a OMC passou a ser mandatório, obrigatório. Tinha uma segunda etapa, uma etapa de apelação. Então, os árbitros decidiam, havia o recurso à apelação, a apelação decidia e depois da apelação haveria a possibilidade de retaliação, que é uma coisa que não existia antes também. Uma retaliação dos países, do país que venceu, vamos dizer assim, o litígio contra o perdedor que não implementou as decisões dos árbitros e do órgão de apelação. E a OMC, ela é um foro de negociações, né? Os membros, hoje já são 160, começou com 23 lá atrás, né, em 1947. Hoje são mais de 160 países. E outra característica da OMC, que é uma característica complicada, é que todas as decisões da OMC são tomadas por consenso. E consenso significa todos têm que estar de acordo. Embaixador, a gente acompanhou aí discussões como o tipo do algodão com o Brasil, a gente já teve algumas disputas ali, a gente estava acostumado com um cenário que era mais aberto, que a gente conseguia entender para onde que a gente estava indo, qual discussão estava sendo feita, e o senhor, obviamente, com uma visão privilegiada disso. Acho que hoje, a gente está todo mundo aqui ansioso para saber qual é a visão que o senhor tem de hoje, porque nesse tabuleiro aí, você teve um membro que simplesmente virou o tabuleiro e desorganizou não só o multilateralismo do mundo, do comércio global, mas assim, o próprio comércio, tudo, né? A gente não sabe para onde a gente está indo, qual o cenário, e muito menos qual é a implicação geopolítica disso. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Onde estamos, para onde vamos? Quem dera eu soubesse responder exatamente para onde vamos, né? Onde estamos é até mais fácil, né? Mas para onde vamos é uma boa pergunta, porque não depende, isso eu tenho dito muito, quando as pessoas perguntam qual vai ser o impacto, é difícil responder essa pergunta porque não depende só do que os Estados Unidos fazem, depende de como os outros vão reagir, né? Quando nós tivemos lá atrás, quando os Estados Unidos aumentaram as tarifas durante a crise de 1929-30, né, o crash da Bolsa, que teve a grande recessão mundial, a grande depressão, né? Não foi o aumento das tarifas americanas que provocou a recessão. A recessão já estava começando. O aumento das tarifas americanas ele foi retaliado, foi respondido pelo aumento das tarifas de todos os outros parceiros comerciais. De repente, todas as tarifas subiram. E o que aconteceu? 2/3 do comércio mundial, 2/3 do comércio mundial desapareceram em 4 anos apenas. Mas não foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos iniciou o processo, mas as outras pecinhas do dominó foram caindo, né? E aquilo foi que levou ao tipo de recessão, né, brutal que nós vimos naquele período. Então, hoje é um pouco a mesma coisa, sabe, Gabriela? Depende muito de como que os outros países vão reagir ao que os Estados Unidos estão fazendo. E essas reações têm sido bem distintas, diferentes, dependendo do parceiro comercial. Agora, de toda forma, vocês vão se recordar o que eu falei logo no comecinho. Qual foi o primeiro objetivo do GATT, né, quando se criou o GATT? Duplo. Primeiro, um teto na tarifa, para dar previsibilidade. Então, você quer exportar para um país, você sabe que mais do que aquilo ele não vai cobrar. Então, você faz os investimentos que são necessários para ter uma produção de um determinado bem que vai entrar naquele mercado no máximo com um valor X, que você sabe quanto que custa o seu transporte, seguro, mais a tarifa, os incidentes no seu lado, no lado de lá da importação. Você tem uma certa previsibilidade do custo do produto. Então, isso foi muito importante. E isso hoje foi para o espaço.
né? Porque a cada dia a tarifa está diferente, o presidente Trump muda a tarifa de país a país, inclusive, que foi o segundo ponto que eu falei. O que você cobra para um, você tem que cobrar para todos. Isso também foi jogado no lixo, né? Uma garantia que eu posso te dar é: haverá provavelmente, a não ser que esse quadro mude muito repentinamente, haverá uma desaceleração econômica significativa, tanto nos Estados Unidos quanto globalmente, e muito provavelmente isso virá acompanhado de um processo inflacionário que é difícil prever até onde nós vamos. Mas os custos das cadeias de produção vão aumentar, o custo de operar vai aumentar, e esse não é um bom cenário. E quais são as oportunidades para a Europa nisso? A Europa, evidentemente, tem que começar a ser Europa, né? E deixar de depender da aliança com os Estados Unidos, né? O que é uma frase muito ambiciosa, porque ela sempre dependerá um pouco, né? É uma aliança muito forte, os Estados Unidos têm uma presença muito forte em termos de fluxo de investimento nos dois sentidos, né? Mas pelo menos reduzir a dependência, né? A Europa, eu acho que precisa ser mais Europa, olhar mais para si, não como protecionista, né? Que a Europa olha para si, a Europa é bastante protecionista, tá? Desculpa aí, Paulo, não sei como é que você vê, mas a Europa é protecionista pra caramba, inclusive em termos regulatórios e tudo mais, tá? O que é natural, tá? Com o processo de integração que eles têm, é até natural que isso aconteça, mas ela precisa se abrir mais para o mundo. Acho que a Europa precisa exercer um papel de liderança que os Estados Unidos estão deixando de fazer. E isso vai exigir uma capacidade de articulação dentro da própria Europa que será muito desafiante. Dando um passo atrás para revisitar que a gente falou, o senhor falou também no acordo Mercosul-União Europeia, né? O que é que isso significa do ponto de vista assim, prático? Significa que vai ser mais fácil para uma empresa brasileira exportar para a Europa? Para as pessoas, empresários que estão nos assistindo aqui, significa que algumas dessas barreiras que não são apenas de tarifas, mas que são de regulação, vão ser mais clarificadas e unificadas? O que é que isso pode impactar na prática o empresário brasileiro? Bom, tudo vai depender muito de como o Mercosul, né, e a União Europeia vão tratar essa parceria. Eu acabei de voltar da Turquia, eu estava na Turquia há poucos dias atrás, e eles têm um acordo com a União Aduaneira, né, da Turquia com a Europa, mas é um acordo tão sui generis, tão cheio de exceções e de obrigações assimétricas de um lado e de outro, que eu perguntei para eles, eu falei, como é que vocês convivem com esse arcabouço todo? Eles falaram, a gente não convive, a gente vai fazendo, entendeu? Vai descobrindo à medida que vai avançando, porque é tão cheio de exceções, é tão cheio de coisas que são casuísticas, né? Que das pessoas, o arcabouço dá pouca previsibilidade. Eu acho que o ideal seria que esse arcabouço desse maior previsibilidade ao comércio com a União Europeia, né? Por exemplo, na área sanitária e na área fitossanitária, né? Vira e volta tem uma barreira sanitária que é aplicada pela Europa por causa de um medicamento que é dado para as aves que estão no Brasil ou para o gado, não sei o que, aí pronto, aí tem que repensar tudo de novo, não sei o que, aí para reabrir o mercado é um inferno, ou quando tem como tem agora o caso da gripe aviária, ou quando teve antigamente tinha, né, agora o Brasil não tem mais o problema de febre aftosa, mas quando tinha um foco, alguma coisa, tudo isso pode ser minimizado, né, com regras claras, reconhecimento mútuo, acordos para reconhecimento de inspeção sanitária nos dois lados da fronteira. Tem uma infinidade de áreas em que o comércio bilateral pode ser melhorado nas relações entre Mercosul e União Europeia, mas vai depender muito das duas partes quererem fazer isso, sabe? Isso
repito, a tentação ao protecionismo é muito grande, e isso às vezes atrapalha e diminui o potencial de enriquecimento mútuo que um acordo desse tipo pode trazer. Roberto, falando um pouquinho de Brasil, da nossa perspectiva, eu entrevistei recentemente o Paul Krugman e ele foi otimista na avaliação dele sobre a posição do Brasil nesse cenário todo. Basicamente por causa das nossas commodities, né? Ele falou isso dá um conforto ao Brasil de ter uma quantidade de produtos e serem os únicos a ter no volume que tem, que dá uma segurança, né? Basicamente porque há países que não podem ficar sem a comida que o Brasil leva para lá. Queria ouvir a sua perspectiva, o que tem de riscos e de oportunidades para o Brasil nessa nova ordem que se desenha? Pois é, até a maneira como você formulou a pergunta, Guilherme, me fez pensar numa constatação que eu acho que eu fui desenvolvendo à medida em que os anos foram se passando comigo no exterior, né? Eu, na verdade, saí do Brasil em 2008, né? E depois de 2008 não voltei mais, por vários motivos. Então, tenho observado muito o Brasil, estou muito presente no Brasil, diga-se de passagem, né? Não é uma ausência do país, mas uma perspectiva, né? Que hoje eu tenho, que eu consigo olhar para o Brasil de fora, né? E com a visão, eu acho, do estrangeiro, né? Como o Paul Krugman, nesse caso, olhou para o Brasil, né? E essa visão dele não é isolada, tá? E é muito interessante você ver, às vezes, um otimismo com relação ao Brasil bastante acentuado, vindo de fora. As pessoas que estão de fora olham para o Brasil e veem com um tremendo otimismo. E dentro do Brasil você vê um grande pessimismo, né? E eu comecei a pensar, e às vezes, algumas poucas vezes eu vi o oposto também, tá? Mas o que acontece? A pessoa que olha de fora, ela não tem a granularidade de visão que nós temos como brasileiros. Então o que ele olha? Ele olha o macro. E o macro, Guilherme, o Brasil é excelente no macro. O Brasil é um país que é bem posicionado, não tem catástrofes naturais, é o celeiro do mundo hoje, basicamente, né? Produtor de alimentos, com tecnologia e inovação avançada nesses setores. O Brasil tem um potencial extraordinário para se posicionar no mundo. É um país que geopoliticamente transita bem, né? Tanto no Ocidente quanto junto aos países do bloco de China, Rússia, etc., tem capacidade de interlocução. Então, no macro, a gente tem um potencial extraordinário. E as pessoas que estão olhando de fora olham isso tudo e dizem, pô, esse país aqui não tem como dar errado, né? Mas aí o que acontece? Você olha para o Brasil e o Brasil é mestre em dar tiro no pé, né? A gente tem uma arma assim apontada para o pé assim e disparando o tempo todo, né? Tudo que a gente pode fazer para impedir a realização desse potencial, a gente faz, é inacreditável, né? Com uma visão de curto prazo, o que não é privilégio do Brasil, isso vários países vivem essa realidade, né? Ainda mais hoje, com muita polarização, com os ciclos políticos que se aceleraram muito, né? Você vê os políticos, os tomadores de decisão, olhando para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Ninguém está olhando para daqui a 10, 15 anos. Quando, por exemplo, uma das soluções para a revolução estrutural que está acontecendo no mercado de trabalho é mudar completamente o sistema educacional dos países. Mas o sistema educacional não vai dar fruto nos próximos 2, 3, 4 anos. Vai dar fruto daqui a 10, 15, 20 anos. Ninguém no sistema político do Brasil está olhando para 20 anos. Roberto, hoje você está focado na busca por investimentos que facilitem a transição do Brasil e do mundo para a economia verde. Inclusive, desde 2024, você está
apoiando a Ambipar como presidente global de operações. Me conta um pouquinho desse mercado e dessa tua nova missão. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante falar um pouquinho da visão que alguns têm de que com o presidente Trump e com tudo que está acontecendo aí, que a agenda da sustentabilidade morreu. Quer dizer, eu acho que isso não é verdade. Ela vai estar sujeita a mais ruído, haverá mais turbulência, mas ela, a meu ver, esse navio já zarpou, tá? E não vai voltar. E não vai voltar por vários motivos. O primeiro deles, porque eu acho que o setor privado já entendeu essa necessidade, né? O próprio consumidor, de uma certa forma, você vai dizer, mas eu conheço um monte de gente que não está ligando. Eu também conheço um monte de gente que não está ligando, mas eu também conheço um monte de gente que está ligando, né? E você não pode ignorar essa outra parte. E o que acontece? As empresas, elas já abraçaram, como você falou na abertura do programa, eu trabalhei durante 3 anos com a PepsiCo, né? E ali era claramente uma empresa multinacional, global, né? E ela tendo presente na sua formulação de estratégias e tudo mais, todo o seu universo de consumidores. E metade do universo de consumidor pensa de uma forma, a outra metade pensa de outra. E ela não pode alienar ninguém, né? Então, o que ela faz? Ela faz as apostas na sustentabilidade, com o entendimento de que a sustentabilidade ela vai sofrer percalços, mas no fundo, esse caminho é inevitável, né? O caminho do desperdício, o caminho das emissões, do aquecimento global, o caminho da deterioração do meio ambiente, esse não é um caminho sustentável. Então, elas fazem investimentos essas empresas fazem investimentos pesadíssimos, da ordem de milhões, às vezes bilhões de dólares, para mover nesse sentido, no sentido da circularidade, da economia mais verde. E esses investimentos, eles não podem ficar ao sabor de ciclo político de 3, 4 anos. Pô. Não vai, né? O que pode acontecer hoje ela vai falar menos, né? Não vou anunciar tanto que as coisas que eu estou fazendo, por quê? Porque isso não é bem-vindo, não é bem recebido, né? Mas ela continua fazendo, e os outros continuam fazendo, né? Então, eu acho, de novo, que essa agenda é uma agenda que não vai voltar. Eu acho que isso aí, vamos continuar. É uma área onde o Brasil tem um potencial extraordinário, né? O Brasil tem uma rede elétrica que, dependendo das estações de chuva, abundância, etc., da bacia hidrográfica, a gente pode ter matriz até 95% limpa. Não tem no mundo nenhum outro país com isso. Isso a gente nem dá valor a isso que a gente tem. E é uma pena que a gente talvez ainda esteja atrasado na percepção mesmo. A Ambipar faz um trabalho extraordinário. A Ambipar, ela não quer mais lixão, né? A ideia é de você fazer a circularidade da economia, desenvolver mercados de carbono para fazer os offsettings necessários. Ela viabiliza o mercado de carbono. O trabalho que eles fazem de resposta a desastres climáticos, ambientais, a desastres industriais. De novo, é uma agenda onde o Brasil tem um potencial extraordinário, não é à toa que tem uma empresa dessa no Brasil. A gente aprende desde sempre que a gente se aproxima de um outro país por 2 jeitos, né? De cultura e comércio. São esses 2 jeitos que a gente faz ali a relação internacional. Num cenário onde a gente está vendo mais protecionismo, ou seja, cada país fechado mais em si no comércio. E com alguns impactos culturais, por exemplo, o Canadá e Estados Unidos, onde os canadenses já estão com aquela campanha do tipo, não, vou comprar produto canadense, não compro produto americano. A gente pode esperar um efeito cultural, no mundo, impacto cultural, assim, que dure, que mude desde Bretton Woods, assim, esse cenário de cooperação. A gente pode pensar em países mais fechados, que não aceitem mais imigrantes, esse processo só está começando, vai piorar daqui para frente, não vou mais dar visto para vocês, não vou deixar mais entrar
no meu país, se não for um super cientista. A gente vai ver outros países que não eram assim, começarem a ser assim. No caso americano, nem os super cientistas estão conseguindo entrar, né? Vários cérebros estrangeiros estão sendo negados. E devolvendo, né? As pessoas que estão em Harvard, né? Vamos mandar de volta. Uma das principais fontes dessa tensão cultural, né, dentro dos países, ela começa no mercado de trabalho. Você tem desempregos, os empregos não estão remunerando como remuneravam antes. Essa tensão estrutural ela é muito clara, tem vários estudos sobre isso, né? E com a justificativa de que isso poderia ser o começo do processo que levou a essa polarização política que nós vemos hoje. Quer dizer, você vê os republicanos, né, o presidente Trump, pegando justamente como base dos seus eleitores essa turma, o pessoal que está sob tensão no mercado de trabalho. E eu acho que essas tensões elas não vão desaparecer no futuro imediato. E um subproduto dessas tensões é procurar um inimigo. Tá? Como é que você faz? Você vai procurar um inimigo. Quem é o culpado disso? O culpado é a importação. E não é. Não é. O culpado é o imigrante, né? É mais fácil você culpar o imigrante, você culpar o produto importado, do que você reconhecer que você tem uma mão de obra no seu país que não está equipada para a economia do século XXI. Aquilo que a gente estava falando, você tem que repensar todo o sistema educacional, de trabalho, de apoio nessa transição de massa de trabalho da economia tradicional para a economia moderna. Nada disso acontece espontaneamente, nem da noite para o dia. Então, você encontra desculpas para isso, né? E é fácil, é um discurso político fácil. É o imigrante, está roubando seu emprego, eu não sei o quê, mas não é. 2/3 dos empregos eles aparecem por inovação tecnológica. Não é por o imigrante ou porque o produto importado é mais barato ou foi subsidiado, não sei o quê. Então eu acho que esse discurso ainda vai continuar durante um bom tempo, sabe, Gabriela? Eu acho que ele vai... você procurar encontrar um inimigo externo, alguém que seja a fonte dos seus problemas, das suas mazelas dentro do seu mercado, é um discurso muito fácil. Por que vão abrir mão disso? Entendeu? Por que de repente vão começar a pensar ou discutir o relacionamento, né? Não, culpa logo o imigrante, culpa logo a importação, não sei o quê. É muito mais fácil. E tem o mesmo impacto eleitoral. Tem o mesmo impacto. Então, eu acho que isso ainda vai ficar aí durante um bom tempo, até que nós consigamos, de alguma maneira, resolver essas tensões estruturais que estão em andamento e que agora, com inteligência artificial, com tudo isso que a gente tem vendo pela frente, a minha expectativa é de que vai piorar. Não vai ficar mais fácil, não. Bom, nesse caso, eu vou pedir ao consultor que ele esteja errado, para o bem do mundo, que as coisas não piorem. Mas eu que sou um otimista convicto, eu compacto. Mas, Guilherme, eu não acho que vai piorar, não. Eu acho que vai melhorar. Mas só que tem as dores do parto, sabe? Eu acho que essa sociedade mais modernizada, com uma mão de obra que vai ser radicalmente diferente do que ela existe hoje. Gente, a gente está ouvindo falar hoje em dia das fábricas escuras. O que são as fábricas escuras? É a fábrica que é 100% automatizada. Isso tem inclusive na China. O que acontece? Durante o dia, por que fala as fábricas escuras? Porque durante o dia não acendem as luzes. Não precisa acender luz, porque a máquina não precisa enxergar, né? Então as luzes da fábrica só são acesas quando vêm os seres humanos para verificar se está tudo bem, fazer a supervisão e tal, sai, vai embora, apaga as luzes e continua. E a fábrica está lá já funcionando, são as fábricas escuras. Essa mão de obra do século XXI, ela vai ser bem diferente da mão de obra do século XX. Né? E essa transição, ela não é ruim. Eu acho que nós estamos indo para uma sociedade ainda mais moderna, ainda mais recompensadora para o indivíduo, na minha opinião, né? Agora tem o parto, tem as dores do parto. Essas dores é que eu acho que são
inevitáveis e podem durar um pouquinho. Mas eu não acho que nós estamos indo para um caminho ruim. Só queria deixar claro isso. A transição é que é difícil, né? E nesse período, mais do que nunca, a gente poder criar espaços como esse de troca é algo fundamental. Embaixador, eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo, a generosidade das respostas. Tenho certeza que eu, Gabriela, Paula, aprendemos muito aqui. E convidá-lo a gente repetir isso nos próximos anos para a gente acompanhar essas dores no parto e podendo explicar, né, os vários detalhes disso para a nossa audiência. Obrigado mesmo pela sua presença. Sou eu quem agradece. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente olha para trás assim, pô, Roberto, você errou todas, hein? Vamos ver. Obrigado. Tem muita coisa. Obrigado. E a você que seguiu com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu, lembra de se inscrever no Amado Mundo e ativar as notificações. Valeu! Desde pequena eu nunca abri mão das minhas escolhas. Aos 15 troquei minha festa por outra coisa. E quando a vida me surpreendeu, eu também surpreendi a todos, abrindo a minha própria grife. Logo depois, me abri para um desafio. Fiz cursos e mentorias com mulheres incríveis. Isso me abriu portas e levou meu estilo pro mundo. E pode levar o seu também. Participe do Mulheres e Negócios Internacionais da Apex Brasil e abra seus caminhos. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.